Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bora começar mais um Conexão Escola? Eu sou Maiara Vieira, jornalista, e hoje vou bater um papo com a secretária adjunta de Educação do Estado, Patrícia Liders. Tudo bem, Patrícia? Tudo certo, Maiara. Bom, eu separei alguns assuntos para esse nosso bate-papo aqui de hoje, assuntos que vão interessar alunos do novo ensino médio, porque tem possibilidade de acontecer aí algumas mudanças no novo ensino médio aqui no estado. A gente também vai falar de algumas readequações que vão acontecer nas eleições, né, para que escolhem os diretores das escolas. E claro, tem um dos assuntos que a gente não pode deixar passar, que foi o pacote anunciado pelo governo de valorização dos professores, um assunto, portanto, que interessa e muito, né, a classe docente, os professores da rede pública estadual. Mas antes de a gente falar desses assuntos, eu queria conhecer um pouquinho da Patrícia Liders, né, como que começou essa história com a educação. Conta pra gente. Então, Maiara, né, são 23 anos do meu percurso formativo na educação, então eu sempre digo que eu tive a oportunidade de trabalhar desde berçarista. Quando eu tinha 19 anos eu comecei trabalhando na educação infantil, fui alfabetizadora, coordenadora, 8 anos diretora escolar, depois estive à frente da Secretaria de Educação. Os meus últimos 7 anos foram enquanto secretária de Educação de Blumenau, e eu presidi a Undime, estava presidente da Undime, que a Undime é o colegiado dos 295 municípios de Santa Catarina, que é a Undime, presidindo os 3 estados e fazendo esse regime de colaboração com todos os municípios, bem como conselheira estadual. Né? Há 3 anos eu sou conselheira estadual e hoje eu presido a Comissão de Educação Básica. Bom, então passou pela sala de aula e depois foi se direcionando cada vez mais para a gestão. Isso mesmo, me iniciei mesmo lá na sala de aula na educação infantil, depois no ensino fundamental, anos iniciais, fui professora também de jovens e adultos, então eu tive a oportunidade, né, como eu mencionei, educação básica, perpassar pelas 3 etapas da educação. Bom, e explica pra gente um pouco o que faz a secretária adjunta, né? O que a secretária faz que o secretário não faz? Como que é essa divisão de tarefas dos 2 maiores cargos da secretaria e da gestão da educação aqui no estado, né? Então, na verdade, Maiara, eu sempre digo que hoje eu e o secretário Simadon, a gente faz um trabalho em 4 mãos. Não só em 4 mãos, né? Toda a equipe da diretoria, as gerentes, toda a Secretaria do Estado de Educação. Hoje a gente tem uma divisão até das políticas públicas, né? A gente tem a educação dividida por 36 coordenadorias, então eu fico à frente junto com os coordenadores das 36 coordenadorias, mas isso não significa que o secretário também não esteja, né? Principalmente no que se refere ao ensino superior, à universidade gratuita, essa mais direcionada ao secretário Simadon, até pela vasta experiência, né, o conhecimento que o secretário tem. Mas, na verdade, é uma divisão conjunta, né, porque a gente acaba deliberando sempre as políticas públicas de maneira muito conjuntas. Bom, conhecendo um pouquinho, né, já agora, quem é a Patrícia, do seu papel, vamos aos temas, né, que eu anunciei aqui no começo desse bate-papo. Um deles, claro, é o pacote que foi anunciado há pouco tempo, de incentivo, né, para valorização dos professores. Dentro desse pacote, quais demandas, né, dos professores vão ser atendidas agora de forma mais imediata e o que ainda fica de fora para ser olhado pelo governo mais para frente? Então, Maiara, é importante a gente destacar que o governo, o Jorginho Mello, é um governo de uma escuta e de estar próximo das pessoas. Desde quando a gente iniciou, a gente criou um diagnóstico ouvindo as 36 coordenadorias. Então, esse pacote ele inicia lá no começo do ano, quando a gente já faz algumas entregas, né? A liberação de mestrado e doutorado com remuneração para os profissionais de educação, a liberação da licença-prêmio, a autonomia no que se refere ao gerenciamento da hora-atividade, bem como os outros assuntos que só ouvindo mesmo na ponta os professores que a gente consegue ver a necessidade deles. E quem já esteve do outro lado consegue sentir essa preocupação da mudança. E aí o pacote ele vem coroar também o desejo de muitos ACT que clamavam para o concurso público. Então são 10 mil profissionais, são 8 mil professores que serão distribuídos por áreas e também 2 mil profissionais, né? Quem são esses profissionais? Então são as pessoas que estão auxiliando na secretaria da escola, entre outras funções que a gente tem na educação. O Vale Alimentação, que também era um desejo, né, e foi apresentado uma tabela de reposição desse Vale Alimentação,
tivemos também o grande desejo que são os 14%, né, que hoje os aposentados têm, e era um desejo, também foi apresentado essa proposta a todos os servidores e de maneira escalonada para poder atender o desejo de todos os servidores. Bom, e quando que essas medidas do pacote passam a valer? São diferentes medidas, talvez tenham datas diferentes para terem início. Como que está essa programação? Então, a administração, né, todo o comitê do Estado, ele já tem direcionado. O governador foi muito claro quando ele disse que o concurso é imediato, então tão logo a Secretaria de Estado da Educação já começou a trabalhar no concurso, até porque a gente tem o processo seletivo de ACT acontecendo, agora também é um número expressivo de ACT, mas o concurso é imediato para que tão logo a gente possa no início do ano já começar a caminhar com esse concurso. Bom, e vamos falar agora sobre o novo ensino médio. Como que ele está aqui em Santa Catarina, como que ele está funcionando aqui em Santa Catarina e o que vem sendo pensado assim, para possíveis mudanças para esses alunos, né, e para essa parte do ensino que vai do primeiro ao terceiro ano. Certo, Maiara, é importante todos que estão nos acompanhando, né, saber da dificuldade que não só Santa Catarina, né, todos os estados, eles têm enfrentado com a mudança do novo ensino médio. Então aqui a gente não fala em revogação do novo ensino médio, mas ele precisa sim passar por algumas modificações e adaptações. Então hoje a gente está aguardando o Ministério da Educação, até porque eles estão para deliberar, mas a gente não pode ficar só esperando. Algo que a gente precisa mudar em Santa Catarina, vou dar aqui um exemplo, né, que é o ensino médio noturno, que de 3 anos passou para 4 anos. E a gente sabe que o ensino médio noturno, a evasão, quando você acresce mais um ano, ela faz com que aumenta, e a evasão, a reprovação são índices que a gente tem procurado a cada vez mais diminuir. Então, eu já posso adiantar que o novo ensino médio, o nosso desejo é não ter mais 4 anos, também nós queremos mudar toda a parte, né, geral básica, que também é o desejo que o Ministério tem feito através da consulta dos secretários, e também as trilhas de aprofundamento. E falando agora um pouco de alfabetização, que é um assunto que Santa Catarina se destaca, Santa Catarina, junto com outros estados do país, aderiu ao compromisso, né, nacional da criança alfabetizada. Inclusive, você faz parte do Comitê Estratégico Nacional. Mesmo Santa Catarina já sendo um destaque nacional quando o assunto é alfabetização, o que ainda há para avançar nesse assunto aqui para a realidade do estado? Então, Maiara, a responsabilidade aumenta, né? Até porque hoje nós temos o currículo do território catarinense, ele traz que o estudante ele precisa até o 2º ano estar alfabetizado. E aí quando a gente fala de alfabetização, a nossa preocupação não é só a alfabetização pela decodificação, mas a alfabetização enquanto letramento, de compreensão desse estudante. E hoje eu entrego que esse resultado, né, eu posso afirmar que se deu pelo regime de colaboração. Essa construção desse currículo foi uma construção da Secretaria do Estado da Educação com os 295 municípios, porque quando você fala em indicador de larga escala, que hoje é o nosso SAEB, que é o resultado do IDEB, ele não faz apenas do Estado, é uma junção do Estado com os municípios, então você precisa trabalhar em regime de colaboração para que o sucesso seja de todos. Exatamente essa a minha pergunta, porque sem essa parceria entre município e Estado, não tem como avançar na questão da alfabetização, né? E tem algum exemplo de alguma cidade, de algum município, de alguma ação específica em relação a esse projeto da alfabetização? Hoje, né, muito bem você colocou, quando a gente fala em regime de colaboração, independente se o estudante é da rede estadual, da rede municipal, ou até mesmo da rede privada, ele é estudante da cidade. Então é esse trabalho que a Secretaria do Estado faz com que ela possa cada vez mais aproximar o interesse desse estudante, né? E hoje a gente poderia enumerar aqui vários municípios que são referências, que têm trabalhos, programas relevantes, né? E eu vou dizer que quando você está com uma criança de 2º ano, você precisa trabalhar muito a vivência, a experiência no concreto para que faça sentido, para que ela tenha aprendizagem de qualidade, tem que fazer sentido para aquela criança bem pequena. E esse sentido só vai ser feito quando você tiver um bom planejamento e um professor que ama a sua profissão. Bom, e você já esteve à frente de uma Secretaria de Educação Municipal, né? Sabe o quanto que essa ligação e essa proximidade com a Secretaria Estadual é importante, né, para a efetividade das ações, né? Com certeza, né? Esse diálogo, hoje nós somos divididos em 36 coordenadorias. O secretário de Educação, ele precisa se aproximar dos 36 coordenadores, porque o ganho de um é o ganho de todos, né? Não dá para a gente trabalhar de maneira fragmentada, é fundamental.
Bom, e vamos falar da eleição do diretor da escola, né? Primeiro, a importância desse papel, dessa função na escola, né? A importância do diretor, dessa figura na escola. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E depois, como que é hoje e o que está previsto para mudar nesse formato da escolha do diretor nas escolas. Maiara, é fundamental, né? Quando você fala em gestão democrática e atribuição desse diretor, o diretor é todo alicerce, né? Que ele vai fazer essa articulação com a equipe gestora, com a comunidade, com os professores, e os nossos diretores atuais, eles encerram o pleito agora, dia 31 de dezembro, encerra o pleito das mais de 1.000 escolas. Hoje nós temos 1.053 escolas, são mais de 530 mil estudantes. E qual é a diferença? O que muda com esse novo decreto, né? Vai continuar a participação democrática, a gestão democrática. Nós acreditamos que se dá a partir da participação de todos. A grande mudança é que agora a gente precisa ter a participação efetiva. Então o decreto ele prevê que no mínimo 50% dos pais precisam participar, 50% dos estudantes, os estudantes que estão ali no 6º ano, acima de 12 anos, e também dos profissionais. Por quê? Quando a gente fala em efetiva participação, não pode ser, nós temos indicadores de escolas que no outro pleito teve nem a participação de 5% da família. Então é um momento que toda a comunidade ela tem que estar presente de trazer essa família para a escola. É a bandeira do nosso governo, é aproximar essa família. Hoje os estudos mostram que quando a família está próxima da vida escolar do seu filho, a aprendizagem dele aumenta de até 30%. Então o nosso objetivo, além de trazer para os momentos festivos, ampliação de repertório cultural, é trazer a família assim para ela se sentir pertencente, né? A gente sempre teve a escola, a comunidade, a família, e a gente não pode perder esse valor. É sim função social da escola aproximar a família. Então na escolha do diretor também. Então a gente está exigindo nesse novo decreto a participação de 50%. Uma outra novidade também é a autonomia das coordenadorias. Esse diretor ele vai passar por uma avaliação. Ele faz um plano de gestão, porque as famílias, os profissionais, os estudantes não votam no professor. Até porque hoje a gente tem uma legislação que prevê que não pode ser eleição direta na pessoa. A votação é a partir de um plano de gestão. E esse plano de gestão, ele tem que ter o foco de aprendizagem de qualidade. E esse plano de gestão, ele vai passar por uma avaliação. E essa avaliação, ela é semestral. Caso o diretor não atinja essa avaliação, ele vai ser substituído. Então essa também é a grande mudança. Obrigada, secretária, por vir aqui até o estúdio do Conexão Escola bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Maiara, a todos que estão nos acompanhando. A Secretaria de Estado da Educação está aberta ao diálogo e poder, né, estar sempre presente a toda a comunidade. Obrigada. Bom, e para você que curtiu esse bate-papo, tem mais lá no educação.nsctotal.com.br.